Olá, eu sou a Deise Feitosa e falo aqui diretamente de São Paulo, dos estúdios da Vem TV. Estou aqui com o Setcast e com o meu amigo Bruno, que fala diretamente do Rio de Janeiro. Olá, Bruno, como é que tá a cidade maravilhosa? Olá, Daisy. Tudo bem? Aqui tá um pouquinho frio para os padrões do Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá para a gravação de mais um setcast, vai ser ótimo. E hoje falando sobre um tema super especial aí. É isso mesmo. E só lembrando, pessoal, que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. A SET ela tem foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse ecossistema. E ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. Por exemplo, participou da definição do modelo de televisão digital e está participando agora também dos trabalhos voltados à TV 3.0. Um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação e, portanto, estar presente em todos os canais. E agora estamos aqui com o setcast, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, mas também de muitos outros assuntos. Exatamente. E hoje, inclusive, o programa vai falar de algoritmos. Exatamente. Essa palavra esquisita, de origem árabe, que significa conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Eles estão cada vez presentes em nosso dia a dia. Para as empresas de comunicação, eles trazem consigo novos paradigmas, seja na validação de informações reais ou falsas disseminadas por algoritmos de recomendação de conteúdo nas redes sociais, seja para a geração de novos conteúdos a partir de algoritmos de inteligência artificial, como, por exemplo, o Chat GPT. Aliás, gente, esses temas estão cada vez mais ultrapassando as barreiras da tecnologia, porque eles envolvem agora a sociedade como um todo, né? Há quem diga, Bruno, né, inclusive que a inteligência artificial, junto com todos esses algoritmos, vão impactar o mundo de uma maneira totalmente radical. Pois é, né? Recentemente a OpenAI lançou um algoritmo de inteligência artificial generativa na internet chamado ChatGPT, que fez um sucesso estrondoso. Inclusive, o CEO da empresa, Sam Altman, foi chamado no Congresso americano para dar explicações sobre o futuro da inteligência artificial, né? Os algoritmos eles estão presentes na nossa vida como um todo, como você bem mencionou, Daisy, tanto que atualmente o Congresso brasileiro discute a PL 2630, que foi apelidada de PL das fake news, que tem como objetivo gerar algum tipo de regulação para os algoritmos que atuam nas redes sociais, com recomendação de informações, de conteúdo e coisas do tipo, né? Os algoritmos têm um lado que pode ser bem negativo para a sociedade, pois os algoritmos carregam consigo vieses que podem levar à discriminação de pessoas, como aconteceu no caso do ator americano Michael B. Jordan, que foi associado por um criminoso, como um criminoso por um desses algoritmos, né? Bom, para falar sobre este e outros assuntos convidamos Michel Furtado, analista de dados e negócios sênior na Globo, que atua na área de performance e tecnologia, com ênfase em tecnologia e business intelligence. Michel, seja muito bem-vindo. Conta pra gente mais sobre você. Olá, pessoal. Primeiramente, Olá. queria agradecer o convite, dizer que estou muito feliz de participar desse podcast e principalmente sobre um tema que eu gosto tanto. Eu trabalho na área de dados da Globo, já estou há 4 anos na empresa e ao longo desse período eu tive, enfim, contato com a parte de dados desde a coleta de informações até o tratamento das informações e principalmente a área que eu acabei me desenvolvendo mais, a parte de consumo dessas informações através de visualização de dados. Inclusive eu leciono junto com o Paulo Godoy, que é um amigo meu lá da Globo. A gente leciona a disciplina de Storytelling de dados, a gente está mudando aos poucos o nome da disciplina, trazendo um pouco de brasilidade para narrativas baseadas em dados, mas a gente fala muito sobre o foco principal desse treinamento que a gente dá ali dentro da Academia de Tecnologia da Globo é para falar sobre a importância de todo o processo até o consumo das informações, e um dos destaques que a gente dá
durante esse treinamento é o cuidado que a gente precisa ter quando vai consumir informações e quando a gente vai ser... Tanto quando a gente está gerando informações, quando a gente está consumindo informações. Se a gente não tiver o determinado cuidado ali, a gente pode acabar, enfim, orientando alguma decisão equivocada. Mas agradecer e dizer que estou muito animado para esse podcast hoje. Que legal, Michel. Inclusive, né, você nos contou que você faz parte da Academia de Tecnologia da Globo, né? E lá você, inclusive, ministra Exatamente. a disciplina Narrativas Baseadas em Dados. Você podia contar um pouquinho como é que é, né, sobre essa experiência, e também sobre aplicações mesmo desse projeto, dessa tua função dentro da Globo, em relação à questão da visualização de dados. Conta um pouquinho pra gente. Claro. A gente tem ali a gente tem lá na empresa uma academia de tecnologia que ela é muito importante. As pessoas identificam ali tem uma área de capacitação da empresa que eles identificam pontos que são importantes de serem normalizados na empresa a nível de formação. E um dos pontos que existia ali uma demanda era de visualização de dados. E aí surgiu esse convite, eu e o Godoy, a gente aceitou, a gente já discute muito sobre esse tema, inclusive o meu primeiro contato com análise de dados no sentido de visualização de dados foi na minha entrevista para a Globo. Quem fez a minha entrevista, inclusive, foi o Godoy. Eu tinha uma base de dados, eu tinha que gerar alguns insights, algumas visualizações daquela base, e até então eu trabalhava na área financeira antes de vir para a Globo. Até então eu era muito pragmático, muito objetivo, então gerei os insights ali mais simples possíveis, mas foquei mais em entender os dados. E aí quando ele voltou, ele fiz ali o teste, e quando ele voltou ele falou assim, mas e se a gente testar essas outras formas de visualização de dados aqui? E aí a gente ali, na própria entrevista, aquilo ali eu sinto que foi o estalo para esse meu interesse em aprender um pouco mais sobre visualização de dados, porque as sugestões que ele me deu faziam muito sentido. De repente, um tipo diferente de visual. E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando sobre isso. A gente já leciona, já tem essa disciplina há 3 anos. Então, a gente passou por muitas turmas, permeou a Globo inteira, turmas de todas as áreas. E através dessa turma foi muito, muito interessante ver como a disciplina, independentemente da área da Globo, ela trazia benefícios não só para orientar melhor as decisões, quanto para até o nosso consumo de informações na sociedade civil. Então, quando eu pego um jornal, por exemplo, até uma das recomendações que eu vou dar fala um pouco sobre isso de literatura, mas quando a gente pega um jornal, vai consumir alguma informação na internet, olha um infográfico, é muito importante a gente saber interpretar aquilo ali, saber interpretar aquelas informações corretamente e entender principalmente quando existe alguma distorção, algum desvio. Então, para fazer isso, para poder chegar nesse ponto, a gente precisa de um olhar bem apurado. Trazendo um caso prático que eu tive do papel dos dados ali de uma forma relevante, eu acho que um dos principais projetos que eu participei foi durante o início da pandemia de Covid. A gente montou um grupo de trabalho porque a gente estava acompanhando as notícias no mundo e a gente sabia que para a gente agir de forma assertiva, a gente precisaria ter visibilidade. Então, os dados eles têm um papel muito importante de trazer visibilidade. Então, a gente desenvolveu um trabalho para poder coletar informações sobre o status de saúde, não só se a pessoa estava contaminada com Covid, mas sintomas. E, através da coleta dessas informações, tratamento dessas informações e visualização de dados, a gente conseguiu gerar ali algumas análises que foram essenciais para a gente acompanhar os números dentro da empresa e agir muito pontualmente e de forma muito certeira. Foi um trabalho que a gente desenvolveu ali em parceria com a área de saúde ocupacional e que teve um resultado, sem sombra de dúvidas, extremamente relevante para a vida das pessoas que a gente acompanhou. A gente fez alguns comparativos, e aí entra também o ponto, a gente fez alguns comparativos do nosso microverso ali de profissionais que a gente estava acompanhando muito de perto, e eu sei que, infelizmente, é muito difícil escalar isso a nível
municipal, ou estadual, ou mundial. Então, a gente tinha ali um universo muito controlado e conseguia agir muito pontualmente, agendar exames e fazer todas as ações, ver com quem a pessoa teve contato. E ficou muito evidente que quando a gente tem todo esse acompanhamento, a gente tem visibilidade sobre o que precisa ser feito, a gente consegue tomar decisões melhores. E aí, essa é a relevância de a gente ter dados de qualidade, a gente ter um tratamento de dados bem feito, que seja cuidadoso, que seja, enfim, testado e validado frequentemente, que aí eu gero decisões melhores. E, sem sombra de dúvidas, a gente conseguiu agir muito pontualmente ali dentro do nosso microverso. Michel, você deu ótimos exemplos de como o tratamento de dados tem um impacto em questões da nossa sociedade, né? Acho que a questão da pandemia é um ótimo exemplo e você trouxe isso na sua fala, né? Que outros exemplos de impacto de algoritmos, de dados, você vê na nossa sociedade e como a gente pode, como as pessoas podem ficar mais atentas a essas questões para elas não serem manipuladas por algoritmos como em redes sociais, em outros ambientes digitais? Excelente pergunta. Eu acho que são dois pontos, né? O primeiro é qual o impacto dos algoritmos que tem nas nossas vidas, e o segundo é como que a gente pode se policiar um pouco mais ou se conscientizar um pouco mais. Eu acho que no primeiro ponto, o impacto dos algoritmos, os algoritmos eles têm um papel fundamental na nossa vida, né? Tem um autor chamado Kevin Kelly, ele é cofundador da Wired, uma das principais publicações de tecnologia dos Estados Unidos, uma referência. Ele se autodeclara um futurista, ele pensa muito sobre ideias do futuro, e um dos pontos que ele levanta é que a gente tem um ponto de inflexão ali em relação a o quanto você vai disponibilizar de dados seus e o quanto você vai tentar negar os dados. Então, são dois pontos que ele levanta, que uma vez que você entregue os seus dados, você tem o benefício de ter algumas sugestões. A gente vive numa era, hoje, cada vez mais, a gente tem acesso a muita informação, a uma enxurrada de informação. A gente não consegue consumir tudo que existe aí disponível para a gente, seja livros, músicas, filmes, não só conteúdo de entretenimento, mas notícias, pessoas falando com a gente. Então a gente tem uma quantidade tão grande de informações que nasce todo dia que é muito difícil da gente conseguir, é impossível a gente ficar por dentro de tudo. Então, os algoritmos eles têm um papel importante nessa cognificação, nessa filtragem, no sentido de conseguir ajudar a gente de alguma forma a direcionar o nosso olhar. Então, existe um lado positivo para os algoritmos. Eles tornam possível, por exemplo, as pessoas... eu acho que fica sempre muito evidente os lados negativos dos algoritmos. Por exemplo, as pessoas falam, eu estava conversando com um amigo sobre dentista e começou a aparecer notificação de dentista para mim. Isso é um lado negativo, mas assim, imagina que você entrasse no teu aplicativo de streaming ali de música e aparecesse, por exemplo, 40 milhões de músicas, uma lista para você escolher. E aí tem músicas ali que existe uma probabilidade estatística de você gostar mais do que outras. Que a plataforma de streaming vai fazer é tentar direcionar ali para você o que, estatisticamente falando, está mais próximo do seu gosto e tem mais chance de você gostar. Claro que hoje as pessoas tentam muito burlar o algoritmo para poder descobrir coisas novas, porque nem sempre e é muito difícil que o algoritmo ele vá ao encontro da nossa necessidade, da nossa essência, porque ele é pensado de uma forma genérica. Então, o algoritmo ele precisa funcionar para a maior quantidade de pessoas possível, não respeitando a sua individualidade. Ele tenta o máximo possível, mas ele vai te fazer sugestões com base no que ele tem de dados e, principalmente, na definição de sucesso que foi definida pelos criadores daquele algoritmo. Esse é um ponto que é muito importante. Todo algoritmo, toda fórmula matemática, todo modelo que é construído, tem dois pontos principais. A gente escolhe o que a gente vai considerar como relevante, o que vai ser considerado para poder gerar uma análise, e eu tenho uma definição de sucesso.
Então, por exemplo, uma pessoa escutar usando o exemplo do streaming de música, uma pessoa escutar a música, mas não escutar até o final, significa necessariamente que ela não gostou da música? A pessoa escutar aquela música repetidas vezes significa algo positivo? Intuitivamente a gente diz que a pessoa que pulou a música com pouco tempo de música não gostou e que a pessoa que ficou repetindo aquela música várias vezes gostou. Mas não necessariamente, pode ser alguma particularidade do dia da pessoa, que ela botou a música sem querer no repeat, e aquilo ali pode gerar uma reação em cadeia de recomendações, porque enfim, o objetivo é analisar comportamentos de consumo, mas eu acho que eu acho que o principal é a gente se conscientizar. Eu acho que o mais importante é a gente entender, tentar entender de alguma forma o que está sendo analisado, como está sendo analisado na medida do possível, principalmente quando isso extrapola o limite do entretenimento, quando ele vai para outros níveis. A Cathy O'Neill, que é autora do Algoritmos de Distribuição em Massa, ela fala, por exemplo, sobre um algoritmo que foi desenvolvido nos Estados Unidos para poder calcular a reincidência, a probabilidade de reincidência de uma pessoa é, da população carcerária dos Estados Unidos. E aí existia um formulário que perguntava, uma das perguntas, eles não podem colocar nenhuma pergunta relacionada à raça, mas uma das perguntas era se a pessoa já teve alguma passagem pela polícia. E esse é um ponto interessante porque, olhando para o contexto dos Estados Unidos, a probabilidade de uma pessoa ser abordada pela polícia e ser encaminhada para um presídio, mesmo que seja uma penalidade mínima, se ela é uma pessoa negra ou latina, a probabilidade é maior. Então, se estatisticamente falando, a probabilidade de pessoas negras e latinas serem encaminhadas para a polícia e terem uma ficha ali de uma primeira passagem na polícia, quando eu preencho o formulário lá na frente, a pessoa faz parte da população carcerária, e eu pergunto isso, e eu digo que se a pessoa tem uma passagem pela polícia, ela tem maior chance de reincidência, mesmo sendo inocente, na primeira vez que ela passou, eu trago um recorte ali que precisa ser revisto. Então, a minha definição de sucesso ela precisa constantemente ser revista e, principalmente, pontos cegos que existem nos algoritmos, eles refletem muito o que as pessoas que criaram aquele algoritmo priorizam. Então, se esse recorte que eu trouxe aqui, por exemplo, não é uma prioridade, ele não vai ser considerado no algoritmo. E isso gera, enfim, ele pode perpetuar um sistema que é desigual. E aí eu acho que o ponto principal da gente se orientar é saber como que a gente pode agir, como que a gente pode fazer para poder identificar esses pontos cegos e criar algoritmos que sejam mais humanizados. Eu acho que um ponto é que o algoritmo ele precisa ser treinado, né? A gente tem falado muito sobre os treinamentos, sobre o que ele está consumindo. Então, assim, se hoje, estatisticamente, você vai ter uma abundância maior desse tipo de referência para a pergunta que a gente está fazendo, não é culpa do algoritmo ele fazer essa recomendação, é muito sobre o que eu estou definindo como sucesso. Eu estou falando para ele, olha, o histórico que você tem de referência de pessoas bem-sucedidas é esse daqui. E aí ele consome daquilo ali e ele vai reproduzir aquilo. Então, se eu quero se eu quero uma sociedade diferente, se eu quero almejar uma realidade diferente, eu preciso pensar em alguma forma de não só olhar para o meu passado e tentar criar com base no meu passado, mas eu preciso trazer um elemento daquilo que eu quero para o futuro, do tipo de coisa que eu valorizo e que entra naquela questão da definição de sucesso. Será que o meu passado ele é uma definição de sucesso? Será que os exemplos que eu estou dando são definições de sucesso? Ou será que eu preciso refinar isso? E, enfim, eu acho que tem muito essa questão de refinamento, né? É só fazendo uma pequena ponte aí, depois passando a palavra para o Michel, né? Esses algoritmos muitas das vezes são chamados de caixa preta, né? Os algoritmos de inteligência artificial, porque o desenvolvedor define um modelo matemático com alguns parâmetros
E mas a resposta do algoritmo vai ser dado de acordo com o treinamento dele, como o Michel falou perfeitamente. Então, quando a gente utiliza dados históricos para fazer o treinamento desse modelo matemático, o modelo aprende com aqueles dados. E se os dados são enviesados, se eles carregam vieses que nós, seres humanos, temos, todos os seres humanos têm vieses, né? Nossa sociedade tem vieses, esses vieses continuam sendo reproduzidos para o futuro. Então, isso aqui o Michel falou muito bem aí sobre construir um futuro que a gente quer e não só reproduzir o passado, né? E sobre, né, acho que só fazendo agora, né, indo para um outro lugar dessa questão de como treinar meu algoritmo, como dizem os meus alunos, professor, eu preciso treinar os meus algoritmos. E a gente começou a debater outro dia, Bruno e Michel, sobre a questão de, né, o algoritmo que mais atende ali, né, a plataforma que mais atende aos teus gostos. E aí a gente ficou, né, eu fiz uma pesquisa com vários alunos, inclusive eu até apresentei no último congresso da SET, né, esse tema, né, e aí eu fui tentar entender quais eram, né, as plataformas, por exemplo, que mais eram assertivas, né, em relação à oferta de conteúdo enfim, agora estou levando um papo um pouquinho para a questão do audiovisual. E aí é curioso, né, porque aí a gente ficou tentando entender qual a plataforma que mais atendia, então, e aí eles falaram, professor, o Spotify, por exemplo, ele é super assertivo, né, já a Netflix nem tanto, inclusive, né, ela tem uma sugestão ali, e isso é bom, né, que é melhor para você, sugestões para você, e no final não é nada do que eu gosto, eu fico horas e horas ali, às vezes eu canso, e aí vieram vários questionamentos em relação à questão, a importância da questão da curadoria, em relação também ao aprimoramento dos algoritmos, e aí no final, de como esses algoritmos eles são definidos, porque cada plataforma tem o seu algoritmo, tem as suas regras, as suas normas, né, dentro dos critérios de relevância, né, do que realmente tem a ver com teus gostos. E aí eu fiz essa pesquisa perguntando, mas aí o que te leva a consumir conteúdos audiovisuais, né? E eles falam, professora, o Instagram, TikTok, é lá que eu consigo, né? A partir de lá que eu vou assistir filmes, que eu vou consumir músicas, conteúdos audiovisuais, enfim. Então eles trouxeram essas questões, assim. Eu queria que a gente pudesse debater um pouquinho, Michel, sobre essa questão, assim, como é que a gente, né? Será que, eu acho que a gente até andou falando sobre isso, será que a inteligência artificial vai levar a gente para um lugar, assim, nesse sentido mais assertivo em relação à questão da oferta de produtos, inclusive audiovisuais? Muito boa pergunta. A gente até chegou a comentar sobre uma possibilidade de por que talvez alguns algoritmos funcionem melhor do que outros. E eu acho que tem muito a ver com treinamento, né? A gente estava levantando a possibilidade de repente, a Netflix não acertar tão precisamente quanto o Spotify, por exemplo, porque os conteúdos são maiores. E aí até fiz uma ponte aqui agora que, de repente, eu li uma matéria recentemente de que o consumo do TikTok ele se assemelha muito a pessoa ela cria um vício ali como se fosse semelhante ao consumo de alguma droga viciante, que ela tem ali um retorno, enfim, até fisiológico muito frequente. E eu acho que da mesma forma que existe uma ponte entre o tamanho dos conteúdos da Netflix e aí ela vai ter uma massa de dados ali, um treinamento menor do que o Spotify, que tem conteúdos menores, e o TikTok, que tem conteúdos menores ainda. Então, é uma passada de dedo, é uma vez que você curte, é o tempo que você fica na tela, é o quanto você compartilha aquela informação. Ela tem tantas formas de interagir e de coletar informações que você consegue refinar o modelo muito mais rápido. E aí você consegue, por exemplo, colocar a pessoa dentro de algum cluster, algum agrupamento ali, então pessoas, ele tem dados ali geográficos, tem dado da sua idade, socioeconômico, alguma coisa, então ele pega ali algumas características, vê como pessoas ficam mais tempo dentro do aplicativo e reproduz aquilo ali para você. Que tipo de conteúdo vai te prender ali, prender entre aspas, né? Que tipo de conteúdo vai te mandar dentro do aplicativo? Que a intenção deles é você continuar dentro do aplicativo para poder eles gerarem mais receita de propaganda, e terem um fluxo maior de consumo do aplicativo. Mas eu acho que está muito relacionado ao treinamento que a gente dá para o aplicativo. Isso é um ponto que talvez
mude um pouco a forma como a gente produz conteúdo mais para frente. Por exemplo, eu acho que existe já uma tendência de encurtar o tamanho dos conteúdos. Então, por exemplo, lá na Globo, eu trago um caso recente. A novela que terminou ontem, Todas as Flores, ela teve um formato menor, já pensando no formato digital. Ela tem 85 capítulos, geralmente uma novela tem mais de 100 capítulos. Então, ela foi feita já no formato de... Ela foi ali junto com a novela das nove, foram duas novelas das nove produzidas simultaneamente, Travessia e Todas as Flores. E Todas as Flores ela já foi feita num formato menor, por quê? Pensando já nas pessoas consumirem como se fosse uma série. Então, o tamanho da novela ficava muito grande, eles encurtaram também com esse propósito de as pessoas consumirem depois que a novela já foi ao ar. No caso dessa novela, ela foi primeiro para o Globoplay, mas dentro do catálogo ela vai ser consumida. Então, eu acho que talvez exista já um movimento de encurtar os conteúdos. Antigamente você tinha as músicas eram maiores, já tem também estudos que mostram que elas estão ficando menores. Eu li recentemente, inclusive, que as pessoas, muitos artistas, eles não chegam nem a lançar o álbum inteiro. Eles lançam vários EPs porque eles vão fazendo esse ciclo de validação com o público. Ele lança um EP e aí vê o que fez sucesso, as músicas que foram mais ouvidas, o que aquela música tinha de características, e aí ele refina para poder ter esse ciclo de validação mais curto. Então, eu acho que... E aí tem um ponto, tem um outro ponto que a gente pode analisar também, que é o quanto isso acaba impactando na criação do conteúdo, né? O quanto os algoritmos, eles... você tinha um caminho de existe o conteúdo, o algoritmo recomenda. Então, a gente vai passar a ter também o caminho inverso, né? Eu vou criar o conteúdo a partir do que eu espero de output do algoritmo. Então, eu olho o meu histórico de consumo ou de recomendações e aí eu vejo, o que está sendo mais recomendado? Eu vou produzir algum conteúdo parecido. Tanto que é uma crítica que se vê bastante hoje em dia em relação à Netflix, a originalidade, o quanto ela ousa na produção dos conteúdos, porque até os roteiros, tudo aquilo ali é criado a partir de um histórico de consumo. Então, eu produzo conteúdo pela forma da arte pura, se é que existe esse conceito, né? Eu penso na arte ou eu penso num produto? Só queria acrescentar mais um dedinho aí a esse ponto, que é a questão da internet, da inteligência artificial generativa, né? Hoje você pode chegar num prompt como do ChatGPT e pedir para ele criar um texto para você que tenha características de um texto jornalístico. Eu já li notícias de criadores de conteúdo, inclusive tem no YouTube muita gente ensinando como criar e-book usando o ChatGPT e algoritmos como o Midjourney e o Dali, né? Você cria as artes no Midjourney e você cria o texto no ChatGPT com alguns comandos básicos ali. Então você consegue criar livros super rápido e publicar isso na Amazon, por exemplo, né? No futuro, talvez a gente possa criar vídeos, né, dessa forma, né? A partir de um prompt, você vai lá, digita que você quer tais atores com tal roteiro, que seja um drama e que tenha uma duração X, e a inteligência artificial generativa gera para você ali aquele conteúdo. Então, a gente está caminhando para um mundo aí muito louco aí, regido por esses algoritmos, né? Recentemente eu Cada estava vez até mais complexo. tendo uma conversa sobre até que ponto a gente tem como assumir alguma parte na autoria daquilo que é gerado pelos prompts que a gente executa ali. Então, por exemplo, eu já vi muito esse paralelo. Teve uma discussão muito grande quando começou a popularizar o Midjourney e a generativa de imagens, porque falaram, vai tirar o lugar dos ilustradores, porque, por exemplo, você tem como dizer ali o estilo que você quer que ele gere aquela imagem. Então você consegue, por exemplo, falar o estilo de um artista específico. E aí ele vai lá, pega todo o histórico de trabalhos daquele artista e gera uma imagem ali nova, que não foi aquele artista que criou, mas você, de alguma forma, até onde aquele algoritmo ele está criando e até onde ele está
plagiando aquele conteúdo que ele usou como base. Existe, claro, um debate muito grande e eu fico com muita... Assim, eu fico pensando muito, por exemplo, em trabalhos acadêmicos. Lembro que na época da faculdade tinha alguns sites que você conseguia pegar lá um texto e ele reescrevia o texto. Tem aquele Paraphraser, eu acho, que é um que você pega o texto, ele reescreve de uma forma muito natural. Inclusive, é uma das recomendações que o pessoal do YouTube faz hoje em dia, que é você pegar o texto, gera no chat GPT, aí você pega dali, joga no Paraphraser, ele muda um pouco para poder não ficar com aquela cara meio engessada. Hoje, a gente até tem tido não sei se é uma coisa comum, mas eu acho que, pelo menos, as pessoas com que eu tenho contato, as pessoas estão tendo esse olhar e quando vão ler um texto ficam assim, será que foi gerado no chat GPT esse texto? Será Esse é o que meu foi uma pessoa que desafio, viu? parou Porque eu para sou escrever? professora e esse tem sido o meu grande desafio atualmente. E aí eu olho, eu falo, meu Deus, aí eu coloco, porque tem as ferramentas agora que a gente consegue, né, colocar para checar se identificador de AI, né? Mas, enfim. E aí eu fico assim, eu falo, gente, mas eu conheço o texto desse aluno, não é. E aí eu ponho lá e fala que foi feito por humano. Então agora você acabou de desvendar um mistério. Acho que tem Olha aí. existe uma forma de burlar para além do chat GPT, né? Para além. Esse é um grande desafio. A gente tem discutido bastante isso, inclusive em sala, né? Pedagogicamente, entre os professores, para a gente tentar entender, né, quais são o que a gente fazer, quais são os próximos passos, né? E ainda mais eu que sou professora do curso de jornalismo. Então, assim, os alunos precisam escrever e precisam desenvolver essa habilidade, né? Então, é um grande desafio aí da vez. Inclusive, porque eles pegam, né, vem de um conjunto de informações, então eles têm várias referências, mas eles não te dão as referências, nem de onde vem o texto, nem de onde vem a imagem. E aí eu estou fazendo um projeto, por exemplo, de memória, em que a gente está fazendo uma narrativa jornalística, em que, à medida que a pessoa fala das suas memórias, a gente está transformando essas memórias em... utiliza o Midjourney para... Né, prompts do Midjourney para poder reproduzir algumas dessas memórias, alguns desses momentos, desses ambientes. E aí a gente percebe, teve um quadro na casa, né, na casa de uma senhora que falou de uma memória dela e a gente pareceu o grito, mas ao mesmo tempo não é um mix de coisas, é algo meio... né, e aí a gente começa a olhar as referências, mas ao mesmo tempo a gente não tem as referências. Então é realmente uma discussão muito grande aí sobre essa questão de plágio também, de apropriação indébita, aí de referências, de imagens, de falas, enfim. Mas também, como você falou, eu acho que eu gosto quando você traz essa questão também positiva, né? De que maneira também isso tem transformado a Sim, nossa sociedade, como é que a gente... Acho que o que a gente precisa fazer agora é aprender a lidar com isso, e a se relacionar com isso, em conhecer os limites. eu acho que, assim, eu sou muito entusiasta de tecnologia. Enfim, gosto muito de testar devices. Eu uso um teclado mecânico que eu montei. É, eu sou realmente muito entusiasta de tecnologia. Eu acompanho muito. E eu vejo que muitas vezes as pessoas têm uma relutância, uma resistência em relação às tecnologias, que eu acho válido porque eu acho que tudo isso traz alguns riscos e a gente precisa sempre levar em consideração esses riscos na hora de fomentar a utilização de alguma ferramenta, alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, um ponto interessante do ChatGPT, estava conversando na semana passada com alguns amigos que eu pedi para ele me dar algumas recomendações sobre graphic novels que fossem boas para um contexto muito específico. Acho que era graphic novels para pessoas com TDAH. E aí ele me deu 10 recomendações, sendo que das 10 só duas existiam. Ele inventou as 8 outras. Então, existe um ponto dessa questão dele inventar e que obviamente vai ser refinado. Acho que o ChatGPT, por exemplo, tem a questão de conexão com a internet, do quanto que ele consegue e volta para aquele papo para aquele ponto que a gente estava falando sobre definição de sucesso. Se eu consigo dizer para ele, ontem a minha companheira ela perguntou para o ChatGPT quantos municípios do Rio de Janeiro estão na área costeira. Aí ele deu uma resposta. Ela falou, não seria, ele falou acho que 33. Ela falou, não seriam 35? Aí ele, me desculpe, realmente são 35.
Aí ela falou, não seriam 37? Aí ele, me desculpe, realmente são 37. Então, Olha só assim, isso. Que perigo, né? é, Fora que ele eu inventa acho que referências. ainda... Outro dia, um amigo É, meu estava fazendo uns testes e pedindo referências de um autor, e ele trouxe uma referência, ele foi procurar e não existia essa referência. E ele fala, mas você me deu informações erradas. Ele fala, me desculpe. Que coisa, né? exato, Esse porque ponto é bem válido. eu acho que tem Vai muito. lá. A gente tem uma conversa muito natural, né? Então, quando a gente vai conversar. Até falam que o ideal, quando a gente vai pedir alguma coisa pro ChatGPT, eu li isso em algum lugar, que era para você se comunicar com ele como se fosse um estagiário, alguém que está. Tipo assim, uma pessoa leiga em algum assunto que você está pedindo alguma coisa, e aí você usar a comunicação dessa forma. Só que eu acho que as pessoas, no geral, têm uma expectativa de que. é, o chat GPT, aquele algoritmo, ele vai te dar uma resposta humana, até porque ele se comporta de uma forma muito parecida. Ele responde ali de uma forma que ele tenta ali se assemelhar, como se você estivesse conversando com uma pessoa. E aí tem até aquele... Como é que é o nome, gente? Que é teste de Turing, que é você não saber se você está conversando com uma pessoa ou com um robô. Acho que é esse. Acho É isso mesmo. é. É teste Turing. Que eu acho que como é que é o nome? A singularidade é quando você atinge a singularidade quando você conversa com uma entidade, você não consegue identificar se é uma pessoa ou se é um robô. Então, eu acho que as pessoas têm já a expectativa de que já está nesse ponto da singularidade, mas ainda tem um certo caminho até lá. Agora, o ponto é que, como as pessoas têm consumido muito o chat GPT, eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que todos esses inputs eles também servem para treinamento do algoritmo. Então, eu acho que o quanto você. Tanto que ele pergunta de vez em quando, né? Ah, essa minha recomendação foi boa? Isso que eu falei foi bom? Porque aí você vai refinando o algoritmo, né? Ele vai tentando ali aprender um pouco melhor a como usar. Só que é muito abrangente, né? Ele saber responder sobre qualquer coisa é, é realmente muito abrangente. Assim, de certa É. forma, eu acho que, não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu, mas o primeiro contato que eu tive foi um pouco assustador, né? Você perguntar algumas coisas e falar assim, ah, não, vou fazer uma pergunta mais difícil. E ele responde. E é um pouco assustador, mas eu acho que tem muitos benefícios, tem muitos benefícios. Eu acho que a gente tem que, o tempo todo, olhar para essas novas tecnologias. Ao longo do tempo, a gente a gente tem inovações tecnológicas que mudam a nossa vida significativamente. Eu acho que a gente tem que se adaptar como sociedade. A gente tem que entender melhor, aprender, buscar conhecer o melhor possível e fazer o nosso melhor para poder saber os riscos mas não necessariamente deixar de usar a tecnologia. Acho que esse é até o ponto que o Kevin Kelly fala, né? Que ou você pode ir para o ostracismo, se afastar completamente, mas você não precisa necessariamente entregar tudo também. Algumas coisas você consegue ali tentar preservar um pouco a tua individualidade, o teu espaço individual, a tua particularidade. Legal, muito bom. Eu queria agora que a gente, né, fosse para aquele combinado nosso de dicas de filmes e livros que você tem sobre esse tema, para que a gente pudesse dar essas dicas aí para o nosso público, Michel. Ah, claro. Eu tenho muita dica. Vocês estão vendo aqui atrás tem um monte de Uau! livro, mas não só esses, eu tenho um monte na minha sala, eu leio muito. É uma das coisas que eu mais gosto. Gosto muito de graphic novels também. É, eu vou trazer de recomendações aqui. Foi muito difícil eu chegar em 3 livros, mas eu vou recomendar um documentário, que é o Dilema das Redes, que ele é bem legal, ele traz bastante essa questão dos algoritmos de redes sociais e sobre os limites éticos e, enfim, as implicações que isso gera para a sociedade. Mas de livros eu vou trazer esse daqui, inclusive eu usei ele como referência no painel que eu participei lá na Globo, sobre o papel dos dados no combate ao antirracismo. Inclusive a Kathy, ela participa do Dilema das Redes, é bem legal. Ele fala muito sobre esse olhar, essa atenção que a gente precisa ter para os algoritmos e para as pessoas que estão por trás dos algoritmos. Porque os algoritmos, eles não são
uma verdade absoluta, né? Por exemplo, se eu não... Até dialogando um pouco com um ponto que a gente falou um tempo atrás, se eu não tenho um recorte de informação, se eu estou coletando ali dados, por exemplo, sobre uma população, e eu não trago, por exemplo, algum tipo de recorte, seja de idade, gênero, raça, se eu não trago esses recortes, eu não tenho essa visibilidade. Então, naturalmente, quando eu for treinar o meu algoritmo, quando eu for tomar uma decisão baseada naquilo ali, eu posso perpetuar um sistema que é desigual. Esse livro é sensacional. O outro que eu trago de recomendação, são 3 que eu tenho. Esse livro aqui, eu canso de recomendar. Eu acho que já é o 4º que eu compro porque eu empresto para as pessoas e elas não me devolvem. Mas esse daqui é um dos melhores livros que eu já li nessa temática de tecnologia. O autor é o Kevin Kelly. Ele fala sobre 12 forças tecnológicas que vão mudar o mundo. Inclusive, o Bruno, esse livro é de 2009, se eu não me engano. Ele já falava sobre... um dos movimentos que ele fala é cognificar, e ele falava sobre músicas geradas através de um prompt. Então, é de 2015, perdão. E a última recomendação é esse daqui, How Charts Lie. Ele ainda é inédito no Brasil. Ele é do Alberto Cairo. É um dos... E aí, realmente foi difícil escolher 3 livros, mas esse daqui é um dos melhores livros que eu escrevi, que eu li na atualidade. E ele fala muito sobre a importância da gente se educar na leitura e na geração de gráficos. E aí ele fala sobre como gráficos distorcidos foram usados para poder gerar informações ou comunicar ideias enviesadas, e como que isso aconteceu na história, e ele dá um monte de dicas, inclusive sobre como a gente pode... os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai reproduzir alguma informação. Ele fala... Um ponto que eu acho muito legal que ele fala quando a gente está usando as redes sociais é essa questão do fact-checking, eu acho que o jornalismo ele traz muito isso, né? Instiga muito a gente checar as informações. Só que na velocidade que as informações são geradas hoje em dia, a gente compartilha essas informações, é muito difícil você fazer um trabalho como deveria fazer para poder checar aquela informação. Então, alguém me manda um gráfico de probabilidade de acontecer tal coisa. Eu não sei de onde foi coletada aquela informação, a fonte de dados. Então, ele fala sobre alguns cuidados que são viáveis para a gente... que a gente consegue ter para poder tentar escapar um pouco desse... dessa percepção errada que certos gráficos podem trazer. E aí ele fala do nosso cuidado tanto quanto emissores quanto receptores das informações. Legal. Acho que vale também a gente recomendar o Coded Bias, né? O documentário Coded Bias, que tem uma produção muito importante, traz uma reflexão muito relevante a respeito do enviesamento do algoritmo, né? A questão do racismo, do fortalecimento de sistemas autoritários de vigilância, machismo, enfim, a questão também da contratação de RH, então, assim, traz uma série de questões importantes aí a esse respeito, né? Através de um percurso de uma pesquisadora do MIT, né? Então, acho que vale a pena a gente recomendar. E também, se eu puder recomendar, Michel, eu recomendo Pós-Verdade, esse livro aqui, do Matthew D'Ancona, em que ele fala sobre esse conceito e sobre toda também essa guerra de narrativas, né? E sobre, né, essa sociedade atual em que, né, trazendo toda essa reconstrução histórica desde Donald Trump, quando ele realmente começa a usar o termo fake news, né? A que ponto estamos e onde estamos indo enquanto sociedade, né? E a questão do fato dessa verdade relativa, né? Que o que importa é uma narrativa na perspectiva dos seus interesses e do seu contexto. Então, e o outro, mais dentro do campo do jornalismo, que eu poderia sugerir também, é esse aqui, Pós-Verdade e Fake News, Reflexões sobre a Guerra de Narrativas. É uma organização da Mariana Barbosa, mas que tem vários autores, vários grandes pesquisadores e jornalistas brasileiros que falam exatamente sobre sobre essa situação relacionada aos algoritmos, às fake news, para onde estamos indo enquanto profissão, enquanto sociedade também a esse respeito. Enfim, então, nossa,
quantas discussões, né? Queria ficar mais aqui 2 horas, a gente trocar muitas ideias aqui, Michel, a esse respeito. É um tema realmente muito instigante. Eu acho que a gente precisa repetir essa dose mais para frente, né, Bruno? A gente precisa convidar o Michel para continuar falando, né? Há muito a ser dito, é um universo a ser descoberto, né? Mas a gente precisa estar vigilante sempre, né? Com muitos cuidados, muita atenção, com o desdobramento de tudo isso, né? Para entendermos aí, não só olharmos, né, de longe, mas para que a gente possa viver e também ressignificar esses algoritmos, lutar também por dias melhores com esses algoritmos, para que não aconteça no mundo digital, como já está acontecendo de uma maneira muito perigosa, né? A questão, enfim. Então, vamos torcer aí para que a PL das fake news ela possa avançar aqui no Brasil, né? Está seguindo muito exemplo aí da Austrália também, para que a gente possa caminhar nesse sentido de regulamentação, né? E de cuidado com o que também está na rede, né? E os algoritmos, nós precisamos também estar de olhos bem abertos para eles e para os seus desenvolvedores. Bom, pessoal, foi ótimo a conversa hoje aqui, Deise, Michel. Obrigado pelo tempo de vocês e foi super rico. Eu também ficaria aqui horas discutindo sobre esse tema, né? Tem muita coisa que a gente poderia ter falado. E gostaria de passar a palavra aí para o Michel. O Michel está tendo uma conversa interessante aí com o ChatGPT. E, bom, Michel, dá as suas últimas palavras aí. Claro. A gente tá falando o tempo todo de ChatGPT aqui. A Deise até deu a sugestão, falou, não, vamos incluir ele na conversa. Aí eu pedi para ele, falei assim, me dê uma sugestão divertida para uma mensagem final de podcast sobre inteligência artificial e algoritmos. Aí ele me respondeu o seguinte, antes de encerrarmos esse episódio, lembre-se, se um algoritmo ficar ofendido, ele não tem coração para entender suas desculpas. Então, trate-os com gentileza e sempre mantenha seu AI favorito por perto. Até a próxima, humanos e robôs. Gente, olha só. Lugar de fala dado, tá aí. Exatamente. Muito bom, muito bom. Gente, queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi super leve, foi muito produtivo para mim, foi muito bom para mim participar desse debate. Fico à disposição, se me chamarem mais vezes eu venho com certeza, porque foi muito legal, gostei muito. E espero ter conseguido aí contribuir um pouquinho com esse debate que é tão rico e, sem sombra de dúvidas, ele não para aqui, ele continua, segue. Legal, muito obrigada, Michel, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vindo, e será, e volte muitas e muitas vezes, que a gente está aqui esperando de braços abertos. Vamos falar muito sobre tecnologia e algoritmos. Queria agradecer a nossa equipe, a equipe que deu suporte, que dá suporte ao SETcast. Temos como produção Raquel Pazin e Matheus Santos, como coordenação Tito Liberato e Luana Bravo. Lembrando que este programa foi gravado na VEM TV, então temos a direção de imagem de Giovanni Fernandes e a produção executiva de Igor Moraes. E só lembrando que o SETcast é um produto da SET, Tecnologias e Negócios em Mídia e Entretenimento. Até logo, pessoal! Espero vocês no próximo programa.